Beleza, pessoal. Então, obrigado de novo pela presença de todo mundo. A ideia é ser um painel que no final a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que isso é super rico para a gente abrir aqui, começar a discussão, mas todo mundo vai poder colaborar um pouco depois e tirar dúvida com a Lê, com o pessoal, com a Tânia, em relação à inteligência artificial. Esse evento, né, a gente chama de CRM Bonus Talk, é um evento que a gente vem fazendo a cada 2 meses. A gente já teve ótimos convidados, Ben Schmoll, a gente teve o CEO também da Meta no Brasil, e agora a Tânia aqui para falar um pouco mais de inteligência artificial. O nome do evento é Varejo 4.0, a gente fez uma analogia, 1.0 é quando a gente tinha só loja física, 2.0 é quando a gente tinha loja física e o e-commerce separados, então a gente viveu esse momento de quase CNPJs, todas umas estratégias separadas, 3.0, onde a gente unificou, que é o que a gente vive muito hoje, o omnichannel, comprando online, retirando na loja, isso tudo já muito mais ativo, e o 4.0 é a gente colocando essa inteligência artificial, né, esses copilots em diferentes jornadas, tanto de aquisição de clientes, fidelização, produtividade em loja. Então, é por isso que a gente está falando aqui do Varejo 4.0. Tá? Aqui, a gente olhou um pouco um estudo da McKinsey recente, onde fala que só 4% dos varejistas, uma pesquisa que lançou esse ano, né, olhando o ano passado, só 4% dos varejistas nos Estados Unidos já estão usando realmente IA na prática, né? Mas 74% quer implantar esse ano. Então, acho que deve ser muito da nossa realidade aqui no Brasil, né? Todo mundo está ouvindo falar de IA, quer começar, mas e aí, né? Por onde que a gente começa, né? O que a gente tem que fazer para realmente agregar valor dentro da nossa operação? Então, eu vou começar abrindo o painel, primeiro agradecendo a Tânia novamente, e olhando um pouco, né, o que você tem visto de aplicação de IA para as empresas, para o varejo, né, e quais as principais áreas que você está vendo os ganhos de utilizar a inteligência artificial. Obrigada, Gus. Bom dia a todos e todas, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem-vindos e bem-vindas à nossa casa aqui na Microsoft. Muito bom estar aqui com o pessoal da CRM Bonus. E muito legal ver o trabalho de vocês usando IA e incorporando IA no core business para transformar o negócio. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos. IA não é uma coisa nova. Então, a gente começa falando que inteligência artificial é um tema já falado há mais de 50 anos. Só que tínhamos a visão, mas não tínhamos a tecnologia. A IA foi evoluindo ao longo do tempo e a gente teve nos últimos 20 anos a machine learning, deep learning, falando em redes neurais, e isso já vinha sendo incorporado em diferentes segmentos econômicos da sociedade. Só que aconteceu um evento em outubro de 2022, que foi quando a gente lançou a IA generativa, o ChatGPT, no Bing. Depois o Bing dentro do ChatGPT virou um dentro do outro, né? Uma parceria que nós fizemos com a OpenAI, que trouxe uma revolução que aproximou a inteligência artificial do indivíduo, do não técnico, porque até então a gente falava em machine learning, era um negócio muito técnico, ficava dentro da sala dos analistas de dados, dos cientistas de dados, dos devs, mas não vinha para nós, pessoas comuns. E aí a generativa, aí, principalmente sendo colocada dentro de uma ferramenta de busca, como o Bing, ela aproximou e aí todo mundo começou a brincar com esse negócio, viu que é legal e começamos a discutir, então, o potencial do negócio. A IA generativa ela é baseada no que a gente chama de Large Language Models, né, um modelo de linguagem grande. Ela trabalha hoje com trilhões de parâmetros, por isso que ela acaba, o volume de dados que ela usa é realmente algo gigante, que requer um poder computacional absurdo, mas isso abre novas possibilidades que a gente já não tinha antes. Então, quando a gente combina a IA generativa, com machine learning, com deep learning, com outras tecnologias de IA, você tem uma ferramenta que resolve qualquer problema da sua empresa. E aí, quando a gente pensa no varejo, bom, varejo tem colaboradores administrativos, tem jurídico, mas tem o pessoal de ponta. O quão difícil é você comunicar em tempo real com o pessoal que está, por exemplo, nas lojas físicas, com o pessoal que está nos centros de distribuição. A gente ainda usa sistemas antigos, então como que seria se eu pudesse me comunicar em tempo real com informações não só de venda, promoção de vendas, promoção relâmpago, mas também as informações pertinentes à área de recursos humanos.
Então, enriquecer a experiência do colaborador, a IA generativa contribui muito, e é isso para qualquer empresa. Quando você pensa numa operação, então uma coisa é falar no 4.0, o 5.0, a IA empoderando o varejo físico e virtual, mas tem o físico, a cadeia de suprimentos ela é toda física. A gente sabe que varejo trabalha com margens super apertadas. Otimização de cadeia de suprimentos, ter o estoque no momento certo, estoque certo, na quantidade certa, no momento certo, otimiza o teu capital de giro. Então, você poder monitorar, então, olhando a demanda, não é só olhar com dados do passado, que foi como a gente trabalhou até hoje, mas a gente conseguir olhar dados do passado, dados públicos, né, dados históricos, com dados públicos, com tendências, e pegando o que está acontecendo neste momento na ponta, permite uma maior assertividade do estoque, da fábrica, de toda a sua cadeia de suprimentos. Então, você tem uma otimização aqui, uma melhoria de receita. Ele transforma, a IA pode transformar também uma série de áreas administrativas, um call center. Acho que não tem coisa mais sofrível do que falar com bots, mesmo os bots da Microsoft, que agora a gente está empoderando com IA generativa. A gente está vendo NPS de call centers, de bots, que saem na faixa de 5%, 10%, subindo para 80%, 90%. Porque a interação com o bot fica mais fluida. A gente está falando que, quando a gente fala na minha IA generativa, a vantagem é que ela usa linguagem natural. O bot fala com você como se fosse humano. Então, você tem uma assertividade, você tem um serviço ao cliente muito melhor. Fora o dado, a capacidade da gente criar bots 3Ds e avatares 3Ds super fiéis, né, a uma realidade parecendo muito com a gente, você cria a voz, você com uma mensagem de texto, o avatar já começa a dizer a mensagem que você quer. Então você cria experiências diferentes em um espaço de tempo muito pequeno. A gente fala em produtividade de dev, a gente fala em produtividade do jurídico, a gente fala, quando fala em CRM, tem o nosso Dynamics, a gente ajuda na construção de campanhas de marketing, de campanhas de vendas, a gente consegue capturar informações. Imagina a tua equipe de vendas querendo lançar uma própria campanha, o volume de dados que eles têm que capturar, eventualmente colocar numa planilha Excel, depois analisar. A gente consegue, quando coloca o CRM Microsoft, ou mesmo Microsoft com outros CRMs, capturar dados do seu e-mail, do Teams, do WhatsApp, do CRM e consegue criar insights de dados melhor. E tudo isso para transformar a experiência do usuário. Então, quando você pensa na minha experiência, na minha jornada como consumidora, quanto mais um determinado público, e vocês que trabalham com todo esse programa de Gift Back, imagina você me conhecer no detalhe para saber, quando eu pousar no aeroporto de Campinas pela Azul, que tipo de oferta você vai me fazer, porque qualquer oferta eu vou descartar. E aí só perdeu tempo, só perdeu dados. Então, a hora que você conhecer, começar a identificar as personas, e aí a gente fala em hiperpersonalização, a gente está falando de super apps por um lado, mas o super app ele não pode ser um negócio abrangente que fale de A a Z. Não vai interessar as pessoas. Mas na hora que você hiperpersonaliza, você acaba conectando aquele indivíduo, aquele outro indivíduo, que todos nós temos, num determinado momento, necessidades diferentes. Então, a IA, ela realmente transforma, ela abre oportunidades que a gente está só na superfície, como você falou, só 4% das empresas de varejo nos Estados Unidos estão usando IA efetivamente, mas tem várias outras testando coisas, ainda não capturaram o resultado, mas todo mundo quer, e ninguém quer perder essa onda. Então é um momento de aprendizado, mas é aquele negócio de pensamento startup, né? Tenta logo, aplica logo, e se der certo, escala, se não der certo, parte para outra POC, para outra iniciativa, porque não dá para perder tempo, porque a gente vai ficar para trás. Ótimo. Eu acho que tem um ponto bem importante quando a gente está falando de IA, que é a questão da estruturação dos dados, né? A gente, na CRM Bônus, veio trabalhando muito nos últimos meses. Queria que o Rui te contasse um pouquinho como que a gente tem organizado para a gente conseguir realmente aproveitar esse novo momento de IA, né? A gente
não adianta a gente falar de IA sem ter dados. Né? Eu acho que a gente tem que começar o básico bem feito. E eu queria que o Rui compartilhasse um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito e contar para eles o passo a passo desse começo. Oi, sim. Bem, bom dia a todos, obrigado pela presença. Acho assim, uma parte importante, né? A gente fala muito que todo o processo de dados que a gente tem, se a gente trabalhar com dado sujo, o resultado final também vai ser alguma sujeira. A gente não consegue ter essa confiança nos dados. Então a CRM ela vem nos últimos meses ali trabalhando bastante forte nessa justamente unificação dos dados em um ambiente único, um repositório único de dados, e aqui a gente tem falado bastante do uso da ferramenta, mesmo das ferramentas da Microsoft em cima do Azure, onde a gente consegue agregar todos esses dados em um único lugar, deixando esse repositório, então, central de dados, dados confiáveis. Eu gosto de falar que tem duas métricas importantes em dados, que é o dado tem que estar disponível e o dado tem que ser confiável. Então, essas duas variáveis são extremamente importantes. Então, a gente centralizando tudo, até as aquisições que a gente tem feito das empresas, a gente conseguir consolidar e, então, juntar esses dados também que consigam se conversar. A partir daí, então, a gente começa a ter não só dados do passado, aquele famoso olhar para o retrovisor e entender o que aconteceu, né, mas também a gente conseguir prever um pouquinho do futuro, fazer estimativas. E daí aplicando modelos de inteligência artificial, e aqui a gente fala machine learning, deep learning e a própria parte também de IA generativa. Então, garantir que esses dados estejam corretos é extremamente importante. Então, não só unificar, e unificar dado não é só colocar tudo que a gente tem, mas saber exatamente qual que é o dado. Então, ter uma boa governança de dados, entender exatamente quais são esses dados que estão indo para o lake, e conseguir, através de um processo de governança, entender também a confiabilidade desse dado é extremamente importante para que então a gente consiga aplicar um dado e ter resultados assertivos ali no final, tá? Boa. E acho que agora um pouco para o Ale, assim, né? Olhando o avançar da CRM Bônus, a gente tem criado muitas inovações para engajar o cliente dos nossos clientes, né? Fazer um cliente comprar mais e o varejista crescer o seu faturamento é o nosso core, né? Como que você vê a inteligência artificial ajudando os nossos clientes a otimizar a experiência do cliente, reativar um cliente que não está comprando? Como que você vê esse avançar? Bom, antes de mais nada, bem-vindos a todo mundo que está aqui. É um prazer recebê-los. Hoje um pouco diferente, na casa da Microsoft. Nossos últimos CRM Talks foi na nossa casa e a gente achou super interessante a Microsoft abrir a casa. É uma empresa que acho que falar que eu admiro a Microsoft é praticamente um pleonasmo, né? Quem não admira? Desde sua fundação, o cara que... Acho que a inteligência artificial, como ela disse, que existe computador, existe inteligência artificial. A inteligência artificial é um computador. Então, antes de mais nada, queria agradecer aí a Tânia e a equipe da Microsoft por, além da gente ser um excelente prestador de serviço, a gente é cliente da Microsoft. Obrigado por abrir a casa e esse papo tão interessante com o que você acabou de dizer agora. Então, antes de tudo, tentando simplificar um pouco do que o Rui e a Tânia disse, eu acho que existe uma frase que não é minha, mas é meu mindset, que é do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o máximo de sofisticação. Então, quanto mais simples, bom, como que a gente leva para o nosso dia a dia? Porque muitas vezes a gente ouve pessoas super cultas, inteligentes, explicando e falando. Ninguém consegue chegar no 100º andar de um prédio quando começa a construir se não sai do primeiro. Então, tentar encontrar, acho que essa CRM Bônus, acho que o grande parte do nosso sucesso é que ela é muito simples. Ela é realmente simples. A gente não vem de uma tecnologia super... O pilar da nossa tecnologia 1.0 foi basicamente dar o telefone que eu vou te dar um bônus. Dá o PIN que eu te enviei. Para isso, a gente consegue ter o telefone verdadeiro do cliente. Isso é a base de tudo. Se você não tem dado, se você não tem telefone, você não consegue conversar com o cliente. CPF, eu costumo dizer que é gado. A gente não consegue falar com o CPF. A gente fala hoje com uma pessoa, com um número de telefone celular ou com um e-mail, cada vez mais e-mail menos. Telefone celular, WhatsApp, principalmente no Brasil, uma loucura. O potencial que você tem de fazer coisas com ele. Então o CRM Bônus nasce, inicialmente, para atender essa dor da minha rede de varejo, de 55 lojas dos meus pais, onde eu implementei isso em janeiro de 2018. Foi um sucesso que a gente conseguiu traquear o que até então era intangível, que era o KPI do varejo físico. A CRM Bônus nasce numa dor de ter um Google Analytics do varejo físico. Como que eu consigo saber se das 100 vendas que eu tive ontem na loja do Morumbi, a Caixa colocou o telefone celular verdadeiro no sistema, no PDV, de 100, de 90, de 70 ou de 20? Era impossível. Até ter uma tecnologia simples, que a princípio eu pedi para a Lynx, e a Lynx falou, não tem como fazer. Eu falei, então eu vou fazer eu. E fizemos para as nossas lojas, me dá o telefone, vou te dar um bônus, e tudo começou tendo esse PIN
por aí surgiu um universo que nem eu imaginava que aqui estaríamos hoje, na Microsoft, com tantos produtos e tantas coisas interessantes que a gente pode colocar em diversas vertentes do nosso negócio. Então, a partir dessa dor, a gente abriu o supermercado e foi um grande sucesso que a gente conseguiu mapear e traquear isso. Mas é tão simples. Por que a gente é tão diferente? Por que não tem tanto concorrente? O que a gente conseguiu fazer de diferente? Acho que esse mindset de trazer a simplicidade para o mercado. E é isso que a gente quer trazer agora no 4.0 também. A CRM Bônus, como o Arthur disse brilhantemente bem aqui em introdução, ela nasce com uma dor de gift back, e a partir daí a gente tem vários produtos que criou o nosso moto, como o CRM 360, que a gente capacitou o vendedor de falar da maneira correta, como, por exemplo, reativação em massa, como, por exemplo, Omnichannel. Aí depois foi para o 2.0, que foi o Vale Bônus, como que a gente consegue melhorar o KPI da Coca-Cola, de NPS, de respostas, como a gente consegue KPI, o KPI da Mastercard, que o Pix está acabando com débito. Criamos um programa de loyalty através do Vale Bônus, e o Vale Bônus é uma moeda que não tem custo para a Mastercard, porque quem banca isso é o CAC LTV de varejistas, ou um custo de aquisição mais barato que Google, Facebook, quando a gente faz. Ray-Ban, você está disposto a dar R$100 para a Tânia? Se a Tânia não comprou com você nos últimos 12 meses, estou, porque isso é um CAC LTV mais barato que Google, Facebook. É AI, só que é IA como? Através do gift back, através do data lake que a gente criou de uma maneira sem querer, que nos permitiu criar um produto do Vale Bônus, que é uma moeda que você traz cliente a um custo mais barato que o Google, Facebook, ajudando a Mastercard, ajudando a Vivo a melhorar o KPI de sair do pré-pago para o pós-pago. Esse foi o 2.0. O 3.0, com muito orgulho, a gente lança recente, e a gente precisa de mais IA ainda. E hoje a gente é cliente da Microsoft, e é isso que a gente quer levar para vocês. O que eu provoco aqui é qual que é a dor realmente de nós varejistas. Eu falo nós porque o nosso senso de dono é ser senso de dono das empresas que a gente atende, e minha raiz, eu raise my life em varejo. Desde que eu tenho 5 anos de idade, eu vou para shopping center com meu pai e pergunto quanto vendeu. Então, como que eu consigo levar isso para nós varejistas? Eu acho que a gente tem, mais do que cadeia de produção, talvez para um futuro, talvez seja o 7º andar e não o primeiro, eu acho que a gente tem um potencial de criar uma IA generativa para bot de WhatsApp, onde a gente consegue fazer um bônus inspirado, falar com ele sem que a pessoa proativamente lá no seu vendedor tem que entrar em contato com ele e falar da maneira correta. A IA generativa da Microsoft permite com que a gente crie linguagens como se tivesse o próprio vendedor falando de uma maneira muito criativa. Você não vai conseguir distinguir se você está falando com um bot. Não é clique 1 para o departamento jurídico, 2 para o departamento pessoal, não é uma máquina clara falando com você. Literalmente é uma coisa impressionante. E a gente tem duas coisas que eu acredito que a gente vai levar com IA para o varejo 4.0, que eu acho que a gente vai tentar, da mesma maneira que a gente levou da simplicidade do PIN para tentar melhorar o KPI de engajamento e traquear esse KPI, eu acho que a gente tem duas potenciais muito legais para o futuro breve. O primeiro é monetizar, igual a gente faz da Azul, monetizar a base. Por que a gente não pode que vocês monetizem a base de vocês? Também. Com IA, sem que fique, obviamente, você não vai promover uma coisa para o concorrente, mas uma coisa para uma construtora que não tem a ver com você, uma coisa para uma BMW que não tem a ver com você, se você não é uma... Imagina utilizar o seu cliente para ofertar um benefício, depois que ele pagou na sua loja, para a BMW, e a BMW converte. Quanto que a BMW está disposta a pagar por isso? Então, existe uma possibilidade da gente começar a monetizar a base dos clientes que a gente atende, igual a gente conseguiu fazer para a Azul, e a Azul está super satisfeita, porque ela leva um benefício para o cliente e leva aqui. E o segundo, Gus, que eu acredito muito, e mais do que tudo, que eu acho que aí muda o jogo mesmo, é a gente conseguir, com inteligência artificial, criar uma campanha de CRM hiper personalizada para o seu cliente. No momento, hoje a gente tem a vantagem de reconhecer hoje 100 milhões de brasileiros. Hoje, muitas pessoas, quando falam que não conhecem o CRM Bônus, eu falo, baixa o aplicativo, clique em meus bônus. Olha, eu conheço você desde 1 de outubro de 2019, que você comprou um vinho na Gran Cru. Então, a gente realmente, as pessoas às vezes acham que não conhecem a gente, mas a gente conhece todo mundo. A partir desses dados, se a gente souber usar, eu acho que saber usar é estar com parceiros corretos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Microsoft é pioneiro, desde computação com o Sr. Bill, mas até hoje também o próprio Bill Gates falou o seguinte, a IA vai mudar o mundo como a internet mudou. Mas tem que saber usar, senão fica igual contratar a Salesforce e utilizar 1% da ferramenta. Não adianta nada se ter a Salesforce e você não sabe utilizar ela. Você tem que saber usar. Eu acho que a nossa missão, Tânia, como ferramenta, é ensinar o varejista a usar, é ensinar o SMB a usar da maneira mais correta, sendo full service. Nós operando para eles. Eu acho que a gente vai conseguir, no médio e longo prazo,
além de criar a potencial monetização da sua base, fazer com que o cliente também que está no shopping, ou que acabou de pousar em Guarulhos, ou que acabou, se ele está propenso, faz 120 dias que ele não vai na sua loja, faz X tempo que ele não compra com você, será que não é o momento de a gente enviar um bônus via Azul da sua loja e conversar com ele como se tivesse um vendedor conversando, não fosse um WhatsApp verificado da Loft, eu ia falar shoulder, da Loft, conversando com você como se fosse um vendedor da Loft, não sabe se é a Fernanda conversando ou se é alguém. Acho que isso pode ganhar o jogo em trazer e diluir custos de ocupações que os shoppings estão cada vez mais impossível. Se a gente não se reinventar a ponto de levar venda, a gente tem 3 opções, né? Google e Meta para CAC, literalmente, ou abrir uma loja e cada vez mais caro esses 3, porque cada vez mais competitivo. Então nós temos que criar mecanismos inteligentes para que a gente consiga criar uma quarta avenida ou um varejo 4.0. Eu acho que essa Rembolos pode ajudar bastante o ecossistema, tentando simplificar a simplicidade de uma sofisticação, tentando simplificar a IA para os varejistas. Ótimo. E Tânia, nesse quesito de impacto profissional, né? Todo mundo aqui trabalha numa empresa. Como que você tem visto essa mudança que a gente está tendo no âmbito profissional mesmo, né? Como que os copilots, né, o ChatGPT, vai mudar como que a gente trabalha num escritório ou mesmo o vendedor de loja? Assim, o que você está vendo de principais mudanças? Bom, eu adorei o que o Ale falou sobre simplificação. Aí eu volto ao meu comentário anterior. A IA era um negócio que ficava restrito na sala dos devs, dos cientistas de dados, engenheiros de dados. Então, era um negócio que a gente precisava de muita mão de obra especializada para poder implementar. Hoje a IA está na palma da nossa mão e aí nós criamos dentro da Microsoft o conceito do copiloto. A gente fala muito da disrupção no mercado de trabalho, da eliminação de postos de trabalho, e isso é uma realidade. Quando você vê um chatbot que vai falar comigo como se fosse uma outra pessoa, é lógico que você vai simplificar de forma absurda o volume de mão de obra dentro de um call center. Então, aqui você pode olhar com 2 lados. Pode olhar como uma ameaça e falar, então não quero isso. Nós vamos ficar para trás, porque a gente vai perder a possibilidade de ter ganhos de produtividade e transformar o negócio, ou a gente requalifica toda essa força de trabalho para que eles possam assumir postos de trabalho onde vai exigir maior capacidade intelectual, onde vão ser melhores remunerados. Então, primeiro tem um esforço brutal de toda a sociedade de recapacitar a força de trabalho. E isso não é pequeno, considerando o número de postos de trabalho que vão ser eliminados nos próximos anos. E a Microsoft, em função disso, vem criando uma série de treinamentos, de capacitação, desde do analfabeto digital, que a gente fala em letramento digital. O analfabeto de hoje não é a pessoa que não sabe ler e escrever, mas é um analfabeto digital, porque todas as empresas viram empresas de tecnologia. O varejinho pequenininho da ponta, na hora que começa a usar todas as ferramentas que o Ali falou, já é uma empresa de tecnologia também. Quer dizer, toda empresa passa a ser uma empresa de tecnologia. Nós não podemos ser analfabetos digitais. E a tecnologia ela vai sendo simplificada, que você não precisa saber qual é o motor, quando a gente fala em Copilot, em ChatGPT ou em OpenAI. O OpenAI é o motor do algoritmo que está por trás de alguma aplicação, que está por trás do seu copiloto. E o objetivo desse copiloto é te ajudar a ser mais produtivo. Então, como que vai impactar a tua vida? Todo mundo aqui mexe com planilha Excel e sabe o parto que é mexer com planilha Excel. Eu que sou engenheira, adoro um Excel, então, mas muita gente não gosta. Você vai poder conversar com a planilha Excel, você vai poder conversar com o PowerPoint e montar uma aplicação, uma apresentação só com comando de palavras. Você vai conversar com o seu CRM em linguagem natural. Mesmo para extrair todos esses dados que a CRM Bônus tem, você vai poder conversar com essa base de dados de uma forma mais fácil e mais segura. Então, aqui o Ike falou da importância de disponibilidade de dado e da qualidade de dado, mas aqui a gente tem uma outra preocupação, privacidade de dados, porque imagina tendo dados de 100 milhões de brasileiros, a responsabilidade que a companhia tem que ter com a preservação desses dados, né? Então, e a gente sabe dos compromissos legais que a gente tem quando a gente fala em dados. Então, a gente tem que trabalhar com privacidade de dados e segurança de dados.
E hoje também a inteligência artificial, ela nos empodera e aumenta a nossa capacidade de defesa, também aumenta a capacidade de ataque. Hoje a gente vê que com toda essa superfície, quando a gente fala no passado, varejo físico, você era roubado com alguém que assaltasse a sua loja. No virtual, hoje, 100 milhões de pessoas mandando WhatsApp, recebendo WhatsApp, entrando no CRM, comprando pelo Instagram, comprando por N canais, você tem uma superfície de ataque extremamente ampliada. Os hackers sabem disso, eles estão muito atentos, eles estão usando a inteligência artificial para nos atacar. Então, por outro lado, se a gente quer uma ferramenta bacana, que as pessoas confiem, a gente também tem que se preocupar com a segurança de dados. Então, o ambiente ele é complexo por um lado e o nosso papel da tecnologia é simplificar, criando a interface simplificada, que é a IA generativa, que fala com você com uma carinha de humano, como se comporta como se fosse um humano, olhando dados de ponta a ponta de uma forma super suave, né? A gente fala tranquila, porque você não percebe de onde estão vindo todos esses dados. Então, a gente tem uma capacidade de transformação brutal, a gente precisa, sim, se reeducar e a gente precisa ajudar que mais pessoas, principalmente essas que estão nas áreas onde vão ser mais impactadas, que elas busquem formação e capacitação e recapacitação profissional para que elas continuem inseridas no mercado de trabalho e com empregos que vão remunerar de uma forma muito melhor do que estão sendo remuneradas hoje. Deixa eu fazer um complemento aqui, que antigamente a gente tinha, né, no currículo tinha que estar lá curso de datilografia. Verdade. Depois de um tempo a gente tinha que ter o pacote Office, né? Então, assim, acho que agora cada vez mais a gente ter o senso analítico e ter conhecimento de ferramentas como ChatGPT e tudo, entre outras ali, é extremamente importante. A gente agora começa a ter, inclusive, engenheiro de prompt. Até pouco tempo atrás a gente entrava naquela telinha preta que você digitava o comando e tinha que ser aquele comando exato, né, ou dava um help ali para listar. E agora você já consegue conversar com o computador. A gente já começa a ter agora, inclusive, marketplace de modelos especializados em IA generativa. Eu tenho um caso específico de uma área de marketing, de uma área jurídica, e a gente já consegue usar isso especializado. Inclusive, como você escreve o teu prompt ali. Então, se você tem uma ideia, a gente já tem alguns lugares hoje que já tem textos prontos para que você consiga chegar em um determinado resultado. Inclusive personalizando a própria IA generativa. Eu posso falar, olha, eu quero que você seja uma pessoa da área de marketing, que tem um senso de humor muito bom, e quero que você crie um logo assim. Então você também consegue classificar qual que é a persona que vai gerar aquele trabalho para você. Então, assim, acho que os poderes que a gente tem junto com a IA generativa são imensos, então vale cada vez mais a gente explorar e ver isso de fato como alguém que vai ajudar. Até pouco tempo atrás a gente falava muito de RPA, a Microsoft inclusive participou de um plano ali, da gente trabalhar com RPA de forma consciente, porque sempre vem esse medo das profissões, tudo. O estudo do McKinsey fala que praticamente de 2030 a 2060, metade dos cargos vão deixar de existir ou vão mudar. Né, porque as atividades serão praticamente automatizadas. Mas novas profissões acabam, né, entrando em jogo. Como, por exemplo, o engenheiro de prompt, que até pouco tempo atrás a gente não tinha esse papel. Então, acho que vale cada vez mais estudar e capacitar os times. A Microsoft tem esses cursos também, para a gente cada vez mais conseguir usar da melhor forma possível e usar a tecnologia a nosso favor. Tá? E só um comentário aqui. A gente, no início do século XX, a sociedade vivia com cavalos e carroças. E veio o carro, então quando você olha os ferreiros, todo mundo que vivia naquele ecossistema dos cavalos e das carroças, perdeu seus empregos. Só que a sociedade progrediu. Então eu vejo muita preocupação com os empregos que vão ser perdidos, porque a gente tem que pensar na produtividade que a gente pode atingir. Aí a produtividade traz um aumento de participação de mercado, traz aumento de vendas, quer dizer, nós vamos construir um bolo maior. E necessidade de evolução. E necessidade de evolução contínua. Seleção natural. Se você não evoluir, não for formado, não tiver mais... se cria, na minha concepção, acho que é Darwin isso, né? Se cria mais possibilidade das pessoas irem atrás de melhores empregos. Então, eu não me preocupo com isso também. Acho que a sociedade vai evoluir. Desculpa. Mas algumas pessoas que estão muito na base da pirâmide, talvez elas não tenham essa percepção e venham o medo. Com certeza. Então, o que a gente precisa é acelerar a capacitação delas, porque vem uma oportunidade incrível para todos. E voltando um pouco pro varejo, né? Eu acho que todo mundo aqui é varejista, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de fazer o cliente voltar a comprar, né? O cliente,
a gente consegue fazer aquisição via Vale Bônus, traz um cliente novo para uma marca e como é difícil fazer ele voltar, né? Eu queria que o Rui compartilhasse um pouco. A gente tem um case muito legal com uma marca grande de decoração em relação ao que a gente chama de reativação, né? Como que a gente faz esse cliente voltar para uma loja depois de 12 meses sem comprar, né? Onde aquele relacionamento já está distante, o pessoal comprou uma vez em 2020 e nunca mais voltou, né? Como que a gente faz isso usando IA hoje? Não, legal. Acho que justamente com esse data lake que nós criamos, com todas essas informações, a gente consegue, então, entender o comportamento do cliente. E, através desse comportamento, a gente consegue, então, dar ofertas mais atrativas para ele, calibrar esse bônus que a gente tem, para que justamente isso fique mais atrativo, de fato, para ele. Então, entendendo esse comportamento, entendendo a questão do comportamento dele com os segmentos, aquele segmento em especial, quem tem mais propensão, sensibilidade. Então, é justamente esse entendimento de quem é a pessoa que nós estamos falando, e entra um pouco do que a Tânia comentou, dessa hiperpersonalização, a gente, de fato, tratar esse CPF ali como único. Então, com base numa classificação, modelos de RFV para complementar, porque às vezes você não usa uma só tecnologia, um só método de trabalho, você acaba tendo ali um grupo de técnicas ali para que você consiga, de fato, chegar melhor nesse cliente, saber a melhor hora de abordar ele, né, e saber como que eu consigo, de fato, atrair ele. Tá? Muito semelhante também com o que a gente faz hoje na Azul. Então, só para que vocês tenham uma ideia, hoje na Azul, com o uso de IA, a gente conseguiu chegar a uma taxa de conversão de 20%. Então a gente conseguiu bastante ali, de fato... Taxa de conversão, só para explicar, 20% das pessoas que pousam, clicam em eu quero. Ela vai 3 ofertas para elas, inclusive se a marca de vocês ainda não é um advertisement, ainda não é uma oferta, vocês podem ser, não tem custo nenhum. A pessoa pousou, imagina quanto vale para Localiza, quando a pessoa pousou em Fernando de Noronha, dá R$100 de desconto no aluguel de carro, ela clica em sim. Quanto vale para ela ter o telefone, seu telefone, vem aqui, ou ser um bot, né, com uma IA generativa, conversando com ele para converter o carro. Vocês também podem, isso é conversão. 20% das pessoas que recebem o WhatsApp clicam eu quero. E quando clicam em eu quero, ela dá o opt-in de compartilhar os dados dela com a marca. Então vocês podem ser tanto oferta, quanto também vocês podem ser Azul, quanto vocês podem ser oferta da Azul. Coloquem isso na cabeça de vocês, depois conversem com a nossa equipe, com quem atende vocês, que isso é possível. E o melhor é que, assim, né, a cada vez que... O Outback também, desculpa. A gente acabou de assinar com o Outback a mesma coisa. A gente vai monetizar a base do Outback. Quando a pessoa está na fila do Outback, ela vai receber um bônus local. Com 3 bônus no shopping. Imagina ela clica em sim. Qual a propensão dela ir gastar no próprio shopping se ela clicou em sim? Não vale pagar R$15 para o Outback se ela clicar assim para ter o nome da pessoa e sua vendedora já falar com ela que ela está no shopping Anália Franco naquele momento. São exemplos do que a gente está levando aqui. E o legal também é que cada vez que a pessoa clica, a gente vai entendendo mais ali, o próprio modelo já vai também se adequando a isso, então no próximo pouso ele já consegue colocar mais ofertas mais específicas para ele. A gente tem outros casos também, por exemplo, de uso de IA generativa, mais falando internamente, no nosso suporte. A gente praticamente hoje tem 55% da retenção de todos os atendimentos que a gente recebe já sendo tratados pela IA generativa. Então isso também já ajuda muito. Tá? Temos outro caso também de CRM Back, que é justamente todo o tagueamento que a gente faz no site. E aqui, o próximo mês, promessa, viu, Ale? Aqui não dá para agora desmentir isso, mas assim, próximo mês a gente já tem uma ideia de fazer o processo de análise de cesta. Então, não só a gente conseguir, de fato, aumentar a conversão, mas porque também não aumentar o ticket médio nesse momento dessa conversão. Então, são alguns dos passos que a gente tem aqui para cada vez mais ajudar o varejo. Tá? E essa questão até do CRM Back, eu acho que é importante a gente reforçar aqui, né? A gente estava falando muito de gift back, que ele é a captura principalmente do dado do varejo físico, é a gente identificar, né, que o Edu comprou na Copenhagen, por exemplo, a gente conseguir entender que ele foi na loja física e comprou, né? A gente entendeu há 1 ano, 2 anos atrás que a gente precisava ter mais dados para esse lake funcionar, para essa recomendação funcionar, e a gente avançou para o CRM Back. Eu queria que o Ale contasse um pouco dessa iniciativa, do porquê que o digital é relevante para essa jornada e como que esse dado a gente pode usar para aproveitar com o IA. Eu acho que no varejo físico existe quando a loja está bem operada, a taxa de conversão é em torno de 20%. 15% a 20% das pessoas que entram numa loja compram, se ela é bem operada. Se ela tem um visual merchandising legal, se ela tem uns atendentes legais, se ela tem produtos corretos, se ela tem um supply chain bom. No varejo online, quando essa mesma loja está bem operada, ela tem uma taxa de conversão de 1%.
Só que você tem 99% das pessoas que entram lá que você consegue traquear de uma maneira super interessante. Mas quando ela clica, eu autorizo os cookies, que é a regra hoje. E você tem muitas poucas empresas, assim como 4% do mercado americano trabalham com IA generativa hoje, ou com inteligência artificial. Pouquíssimas empresas trabalham esses dados de 99% das pessoas para provocar. E a gente lançou recente, a gente fez uma JV com o Isaac, que ele está aqui inclusive, ele vendeu a empresa dele no passado, que era Shopback para Lynx, e a gente lançou uma coisa junto com ele, já tem 1 ano e está indo super bem esse braço nosso, chamado CRM Back, que a gente ajuda os varejistas a traquear essas informações desses 99% e ofertar da maneira correta com ele o que ele estava navegando, quais são os produtos que ele clicou. E o meu sonho, como ele mesmo falou da sexta, era fazer ou isso em tempo real ou logo depois. Eu acho que se a gente tem uma IA generativa com WhatsApp, que o Brasil é o WhatsApp, literalmente isso. Acho que o WhatsApp é o terceiro omnichannel. Tem a loja física, a loja online e o WhatsApp. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas no Brasil é assim. Se a gente conseguisse conversar com ele, com tudo que ele navegou e não comprou, faz parte dos 99%. Mas tudo que ele navegou, que ele mexeu o mouse ali, e a gente conseguir entender isso. E uma vendedora, sem ser uma vendedora física, via generativa, consegue conversar com ele da maneira: oi, você estava navegando isso, Fernanda, eu vi que você colocou isso, eu posso te ajudar de uma maneira? Não, mas eu estava imaginando o preto. O preto, a gente pode te ajudar. Conversando como se de fato fosse uma pessoa e conseguir transbordar essa venda para o seu WhatsApp, no One Click Buy, com link de pagamento e tudo mais, eu acho que esse é um futuro breve. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso e aumentar a taxa de conversão de 1 para 8%, a gente aumenta a venda do e-commerce em 8 vezes. E se aumentar a venda do e-commerce em 8 vezes, muitas vezes, pode ter menos lojas caras ou no Omnichannel transbordando essas vendas para as lojas físicas, viabilizando o custo de ocupações que cada vez ficou mais caro. Eu sou varejista, eu sei quão caro é a múltipla hoje em dia e outros. Então, acho que a gente precisa buscar coisas fora da caixa para salvar as companhias, para fazer com que elas fiquem cada vez mais lucrativas, para salvar uma franquia que estava em ponto de break-even, que podia fechar e deixar de fechar. E eu acho que existem muitas coisas que, com o IA, podem ser feitas desde que sejam executadas. Porque se ficar numa sala de aula só falando blá, 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 e que lindo, que maravilhoso, se a gente não conseguir levar simplicidade para isso, a gente não implementa. E a nossa missão, pelo menos a minha missão, eu não tenho interesse em vender a CRM Bônus por completo nunca. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. A gente captou 28, a gente vendeu em outubro de 21, 28% da companhia para SoftBank, para o Riverwood, avaliado em R$1 bilhão. E eu prometi para eles que o meu sonho era não vender nunca. Eles concordaram, vou abrir capital, quero ficar a vida inteira nesse negócio, se precisar ficar. Nem para a Microsoft eu venderia tudo. Eu estava com o cheque aqui na mão, com o Pix. Olha, fazer o Pix. Mas aliás, talvez, vai para o Bill Gates. Mas fica parceiro Microsoft. Parceiro Microsoft, é isso. A gente não compra os clientes, nem concorre com os clientes e parceiro. A gente empodera o parceiro e o cliente. Mas então, a gente é apaixonado pelo que faz, e minha missão, muito mais do que dinheiro, acho que todo mundo na vida morre. Em 100 anos, todo mundo está aqui, ninguém está aqui. Eu fui generoso ainda com a gente. Eu um pouco menos, tá? Não, eu também. Mas tudo bem. Mas a IA vai ajudar a medicina. A IA vai reconhecer se você tem propensão. Para mim, IA em medicina é o mais incrível que tem. Você vai fazer um exame, o médico, não é nem o médico. Olha, com o seu exame, você tem propensão a ter câncer daqui a 17 anos, daqui se cuida assim, assim, assado. É uma loucura. Exato. A IA para medicina é uma loucura. Mas, enfim, a vida é o que fica da história. E eu acho que a gente tem uma história. A minha missão aqui é levar cada vez mais para o varejista, para ajudar empresas. Acho que a nossa frase hoje não é nem mais o maior sistema de feedback do mundo, é Revenue Growth Solutions. A gente eu tento falar com o CEO da companhia, qual é o seu desafio? Putz, meu desafio é esse. Vou te ajudar sim. Vou criar um produto assado. É isso que nos move. E eu acho que o CRM Back com IA pode ajudar muito a traquear esse 99% e ajudar de 1 ponto percentual de taxa de conversão para 8, ou 9, ou 10. E pode ser bem, bem incrível. Boa. Tânia, agora eu vou fazer como se fosse um chat GPT para você, tá? Então, vamos lá. Aqui tem vários varejistas, então eu queria que você se imaginasse como um varejista que tem 100 lojas, 200 lojas. Por onde você começaria essa jornada de IA? Eu começaria... Bom, primeiro eu olharia meu back-office, as áreas mais improdutivas, porque a IA, ela custa dinheiro, e a gente tem que pagar com a margem de lucro, o capital de giro que a gente tem. Então, eu olharia primeiro as áreas de maior improdutividade. E aí tem casos, aqui como o It falou, tem
prompts, pronto, tem uso de casos prontos para determinadas áreas. Então, dependendo do tamanho, para falar em 100 lojas, imagina a administração de todos os prédios, aluguéis, tem uma papelada, alvarás. Então, essa é uma área que, em 2 segundos, você vai e implementa a IA generativa e já te ajuda com altíssimos ganhos de produtividade. No Brasil, área jurídica e área financeira, ela é uma área muito pesada. Eu sempre trabalhei em multinacional e sempre vinha o CFO de fora e falou, não, eu opero com metade dessa força de trabalho. Não, você não opera, porque você não sabe a complexidade tributária, trabalhista, legal, todo o arcabouço que a gente tem que responder. Então, a IA generativa super forte aqui. Se eu tenho uma cadeia de lojas, mas eu também fabrico, então vou pegar aqui várias das empresas que tem, então fabrica, transporta, tem centro de distribuição, espalha pelas lojas. Eu olharia também esse é meu lado de otimização da cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Isso do ponto de vista de back-office. Quando eu olho para o front office, empoderar o pessoal que a gente chama frontline, os agentes das lojas, esse pessoal, eles estão muito isolados do dia a dia da companhia. Tem algumas lojas que eu super admiro, mas você vai lá, algumas estão mudando agora, mas está lá com aquela telona da IBM antiga, pega 10 telas para fechar um pedido, uma experiência penosa para nós clientes, uma experiência penosa para o colaborador. Então, o cara tem na palma da mão, vai, pega o teu pedido, baixa o estoque, tudo numa maquininha pequenininha. A gente tem que empoderar essas pessoas, eles vão ter maior satisfação em trabalhar, vão ter maior produtividade, vão ganhar mais dinheiro, vocês vão ter retenção, porque a gente sabe também no varejo a rotatividade de profissionais, processos trabalhistas e tudo mais que a gente tem. E aí, então são 3 frentes, área dor de produtividade, empoderar a linha de frente e começar a entender a jornada dos seus clientes. Quem é esse cara ou essa moça, de onde eles vêm, o que eles querem, o que os motiva, e começar a enxergar a frequência de compra, o que compra, por que compra, o que mais está atrelado a essa compra. Então, a hora que você consegue entender a jornada e começar a segmentar essas jornadas, você consegue também aumentar seu ticket médio, aumentar sua frequência de vendas, você transforma a experiência. Aí essa pessoa vai começar a indicar amigos, porque aquela experiência naquela loja foi algo incrível. E conectar, né? Se você tem 100 lojas, você não adianta achar que só com isso você sobrevive. Tem que conectar o virtual. Eu acho que isso a gente avançou bastante, né? Muita gente achava, não, eu sou só virtual, eu sou só físico. Não, o ideal é o mundo híbrido, para que mas você tem que gerar experiência. Ninguém quer ir na loja por ir na loja, e também só comprar alguns produtos, só comprar pelo virtual não é legal. Então, você vai ter que, num futuro próximo, ressignificar sua loja, fazer investimentos diferentes, senão você não vai atrair ninguém, porque cada vez mais aí com experiências imersivas, porque a gente está falando em IA, mas a gente também está incorporando experiências imersivas. Então, eu posso me ver com uma roupa, com o meu corpo com uma roupa, eu posso me ver virtualmente. Eu não preciso necessariamente ir na loja para ver como que se caiu bem ou não. Uma roupa, um sapato, maquiagem, corte de cabelo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisava ir na loja, a gente não vai precisar mais com experiências imersivas. Então, nós vamos precisar ressignificar a loja. A gente vê muito loja de eletrônico que virou flagship. Eu não vendo, mas eu estou lá para expor, para você brincar, para você experimentar o meu produto, mas é experimentar de uma forma diferente. Então, produtividade, onde dói o bolso, ataca lá, que aí a generativa pode trazer bons benefícios. A cadeia de suprimento ponta a ponta, que é uma dor no bolso também. Experiência da linha de frente. E aí a transformação do usuário. Então, não é uma prioridade, mas eu acho que nessa escadinha dá para vocês conseguirem benefícios e aí vai pagando os outros investimentos. Se começa a investir em várias frentes ao mesmo tempo, você não consegue pagar com tudo isso. Então, vê aonde vai te dar mais retorno, mais rápido, e aí com o benefício você vai fazendo novos investimentos. Excelente. Mas desenha a jornada, tá, gente? Uma coisa que é importante, uma coisa que eu vejo muitos clientes, não, eu vou para cá primeiro e quando acabar eu vou pensar no próximo.
desenha a sua jornada, identifica esses gargalos, e há empresas com competência aqui, como a CRM Bônus, pode ajudar vocês nessas análises, né? Onde é o melhor, mais rápido, com o melhor retorno de investimento. Desenha a jornada, aí você decide, bom, eu tenho isso aqui de capital, então eu vou investir aqui primeiro, depois aqui, ou não, eu vou investir nessa frente paralelo com essa. Não espera para pensar no próximo passo depois que você deu o primeiro, que vocês podem estar perdendo um tempo precioso para o negócio de vocês. Ótimo. Eu vou abrir para perguntas. Eu acho que o rico aqui é um pouco do que vocês têm de dúvida e como que a gente pode ajudar ou como a Tânia pode ajudar. Então, a gente tem os microfones? Eu posso passar aqui. Beleza. Ah, tá desligado. Eu ligo. Alguém já tem alguma para mandar? Pessoal, bom dia. Eu trabalho numa empresa que tenho certeza que 100/100 conhecem, que tem um bordão bacana, que é de mulher para mulher. Mulher. Marisa. E aqui não é nenhuma pergunta, é um desejo. Eu estou 35 anos com a minha esposa. Eu levei 35 anos para entender, para compreender o que ela quer, o próximo passo. Eu costumo dizer que para o meu time que, com a inteligência artificial a gente tem um shortcut ali. Esses 35 anos poderia ser 3 meses, 6 meses. E aí quando eu vejo esse brilho nos olhos, o que vocês estão fazendo, e aí puxando o saco do Ale aqui, que começou com um negócio simples, isso é bacana pra caramba, e agora estão fazendo um 360, eu não vejo a hora de colocar isso na Marisa. Legal. Entender qual que é o próximo passo, qual que é o desejo da mulher, e compartilhar com o seu parceiro, né? Isso seria legal também, cara. Vai para ela, mas, seria bacana chegar até mim, olha, sua esposa tá vendo aquela blusinha, aquele vestido e etc. E aí isso, eu consigo sacar e presentear ela. Eu, no caso, já pulei, saltei, tô 35 anos com a gata, então facilita bastante. E Meu marido está 36 comigo e, gente, só IA salva. Só IA salva. É isso que eu ia falar. Pode usar para dar uma trapaceadinha ali, utilizar IA. Posso falar? Acho que isso nem IA salva. Enfim, gostei muito do que eu estou ouvindo aqui. Acho que a gente tem uma responsabilidade, inclusive social, para alavancar novos negócios, porque no final do dia é vender, a gente precisa vender, mas precisa vender com consciência, precisa vender justamente atendendo a um desejo do consumidor. Cara, e vocês estão no caminho fantástico, com apoio aqui da Microsoft Copilot e outras ferramentas, enfim, sou suspeito, fui MVP 10 anos, que legal. Então conheço bem o negócio ali, acho que tem tudo para dar certo esse avanço. Parabéns a vocês aqui. Poxa, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Mesmo. Já vou aí. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe Salvador, trabalho também para o varejo, já vai fazer muitos e muitos anos, mas eu vou seguir o caminho do meu colega ali da frente da Marisa, né? Qual a sua marca? Qual marca você trabalha? Eu trabalho para a Selbet e tenho uma Selbet Tecnologia, uma integradora, né, de tecnologias, temos 34 startups agora também que a gente vem integrando, trabalhando com retail media, e eu estou na frente estratégica de varejo. Legal. Mas eu vou seguir o conselho da Marisa ali à frente. Eu estou há 13 anos com a minha parceira e demorei 13 anos para conseguir ganhar uma discussão. Foi algo surpreendente que normalmente não acontece normalmente. Mas isso tem a ver com o que eu vou falar. Normalmente eu recentemente fiz assim para minha esposa, eu falei, poxa, às vezes você pensou 3 dias para falar comigo e eu tenho que te dar uma resposta agora. E a Tânia comentou uma coisa que eu acho que vai de encontro com isso, né? A gente tem, às vezes, uma tecnologia muito avançada para o estágio que o nosso cliente consegue compreender. E uma das falas que eu achei muito interessante, além tanto do Fernando como do Alexandre, que citaram a palavra simplicidade algumas vezes, né? A Tânia citou uma sobre a aceleração você doutrinar a sua base, né? Hoje, como que não sei, vocês em conjunto ou a Tânia com a Microsoft, como que vocês pensam em talvez doutrinar, né, o cliente, né, vamos dizer assim, o B2C, o cliente final? Porque muito do varejo hoje, eu vejo que ele desconfia de investir em novas tecnologias porque ele acha ou tem a certeza que o cliente dele não usa aquela tecnologia,
mas eu não vejo ele se preocupando em doutrinar o cliente dele, porque ele também desconhece de tecnologia. Então, uma empresa que é natural, 100% tecnologia, como que a gente pode acelerar a base para que ela entenda melhor as tecnologias? Você diz o cliente B2B? Não, B2C, o cliente Não. final mesmo. Doutrinar o B2C do B2B, é isso? É, exatamente. Isso, Bom, é um deixa- bom, bem simplificado. Eu acho que a sociedade como um todo tem que ser educada. Doutrinada é uma palavra perigosa, mas educada eu acho que é a palavra adequada. Vamos pensar o seguinte, o Ale falou muito de WhatsApp. O Brasil é early adopter de tecnologia. Foi assim com o Facebook, assim com o WhatsApp, assim com o Pix, vai ser com o Drex, a moeda digital do Banco Central. Vai mesmo. E olha essa tecnologia, pensando só no WhatsApp, o poder da democratização dela. A pessoa que trabalha em casa comigo há 30 e poucos anos, ela me conhece melhor que meu marido, tá? A Maria ela não sabe ler e escrever. Tentei forçar para ela ir para a escola, não quis. Sou muito burra, e infelizmente algumas pessoas pensam que não tem a capacidade de aprender. E a gente tem muita dificuldade de conversar porque eu trabalho com um maluco o dia inteiro. A hora que veio o WhatsApp Voz, a gente se comunica diariamente, 10 vezes por dia, ela me pergunta coisa, eu peço coisa, quer dizer, olha o poder de uma tecnologia simples, que se conecta com uma pessoa que tem zero habilidades para tecnologia e como empodera. Ou vamos falar no caso do início da pandemia, do auxílio, do auxílio emergencial, que de um dia para o outro, 65 milhões de brasileiros se cadastraram para receber aquela ajuda emergencial porque não tinha renda. Foi assim, tudo rodando no Azure, a gente viu aquilo subir, e o medo, né, rezando para o Azure aguentar, porque o volume de pessoas entrando no sistema foi absurdo. Então, eu acho que o brasileiro está aberto à tecnologia, mas a nossa preocupação é não criar algo que seja complicado demais, que tenha que dar clique demais, que tenha que passar informação demais, que seja desnecessária. A transparência, porque está aquele negócio, o que eu vou fazer com os meus dados? O pessoal está um pouco com medo na inteligência artificial, principalmente do que a gente tem falado ultimamente de deepfake. Então, o que a gente precisa é educar a sociedade em larga escala, e aí não só o papel do varejo pequeno, que está vendendo o consumidor, mas é das big techs, falar muito de IA responsável e oferecer treinamentos. E aí a gente oferece, como eu falei, treinamento desde letramento digital até ciência de dados, mas é um papel de uma empresa como a CRM Bônus, que está na ponta com vários brasileiros, de levar educação de forma simplificada, talvez com dicas, quem sabe vocês podem até levar nos seus insights para cliente ou nos seus inputs alguma coisa relacionada a conhecer mais a tecnologia para desmistificar. Mas acho que isso cabe a todos nós, não cabe ao varejo específico. Mas vamos ter em mente que o brasileiro é um early adopter e a tecnologia ela é inclusiva. E se a gente não fizer coletivamente esse esforço, não vai estar na escola, então tem que ser a escola, tem que ser poder público, tem que ser poder privado, tem que ser empresas, todo mundo combinado e em massa trazer informação. Eu não vejo de outra forma. Eu acho que quando ela é simples, como ela mesma disse, a coisa acontece fluida. E quando acontece fluida, e a maioria usa, todo mundo quer usar. Porque quando seu amigo conta pra você que tá fazendo algo super legal e o seu primo fala a mesma coisa, você fala, opa, eu quero também, eu me interesso por isso. E a partir que ela é simples, ela acontece. Eu acho que é uma coisa que, como ela falou mesmo, eu acho que o Pix é um sucesso assim, absurdo. O Brasil está muito à frente dos Estados Unidos em muitos mecanismos. Inclusive no gift back. Lá eles dão um papelzinho. Você vai, hoje a Disney não sabe se o cupomzinho do Times Square ela deu para 78% ou para 20%. Ela falou voucher for next purchase ou falou next, não sabe. Então, assim, a gente é muito early adopter em tecnologia e eu acho que o IA veio para ficar mesmo. Deixa eu fazer também um complemento, não sei se... Tá? Funciona para mim. Eu acho assim, um ponto importante que eu vejo é entender qual é o problema que você quer resolver. Né? Assim, eu vou falar de 20 anos de experiência em tecnologia, desde quando a gente fazia implementação de sistemas, que às vezes tinha 100 funcionalidades e a área final queria uma só.
Né? Então, assim, entenda o problema. Eu acho que essa proximidade com o negócio, com o cliente final, é importante de você testar, fazer pesquisa, desenvolvimento, entender bem isso para saber exatamente o que você vai resolver com aquilo. E, às vezes, não cair também naquela hype da tecnologia. Ah, todo mundo está falando de IA generativa, então eu vou para cá. Tem coisa que você vai resolver com um modelo de machine learning. É mais simples, é menos custoso para alguns temas. Então, você sabe... Isso para tudo de tecnologia, Rui. Eu, como CEO de empresa de varejo, durante boa parte da minha vida, aliás, eu fui mais em empresa de varejo do que em empresa de tecnologia ao longo da minha carreira. Eu cansei de ver tecnologia sendo contratada porque estava hypada e ninguém sabendo utilizá-la. É um desperdício de tempo, mais do que de dinheiro, absurdo. E é um desserviço à tecnologia. Totalmente. Pô, viu, não funciona. Se você não sabe, ou se você não tem o piloto para pilotar o avião, não o contrate. A não ser que tenha algum maluco que esteja pressuposto a fazer o full service, como aqui a gente faz em algumas coisas. Não em tudo, porque muitas vezes a gente não consegue. Tem coisa do nosso produto que, se não tiver alguém do outro lado operando, não vai. Tem coisa que a gente consegue fazer o full service. E isso é muito legal. Mas, desculpa. Não, imagina, acho que esse complemento, acho que entender. Acho que a Microsoft, mesmo na questão da nuvem, né? Eu vi muita empresa, às vezes, falando assim, ó, vamos tirar da nuvem. Por quê? Não está muito caro. Não, mas você não fez uma gestão certa, você não fez um plano de migração correto. Então, aquilo ficou caro, mas por não saber usar. E eu acho que isso para tudo que você tem da tecnologia. Né? Então, saber qual que é a solução certa, qual que é a dor que você vai resolver, mensurar o que você está resolvendo para ver se faz sentido. Às vezes você faz um modelo, eu já vi os projetos que você fala, cara, consegui uma assertividade de 70%. Maravilha, isso já resolve. Aqueles 5% a mais ou 10% a mais que você quer vai custar o dobro do que você já gastou. E às vezes muito mais de tempo. Tá bom, parte para o próximo. Né? Então, acho que ter esses controles são importantes. Tem lá no fundo, acho que. 10h30 a gente vai liberar o pessoal, tá bom? Então acho que tem que tomar essas 3 perguntas aqui e a gente encerra. Bom dia, eu sou o Peterson do grupo Carmen Steffens, até que uma das perguntas que eu ia fazer foi respondido já, que é em relação aos dados, como que isso vai ser transformado, passar aquela segurança, porque hoje é um grande receio, né, que todo mundo tem. Mas então eu vou pegar um início ali, Tânia, quando você começou a falar um pouco de chegar à comunicação nas empresas, né? Eu acho que isso é um grande dificultador em qualquer empresa. Dificilmente, eu estou no varejo há 37 anos, no varejo de moda, e eu nunca vi isso se resolver, né? E eu acho que a IA vai dar um salto nesse ponto. Eu sou parceiro aí do Ale, iniciamos lá em meados de 2019, né, Ale? Já há um bom tempo. E o Giftback ajuda muito nessa, principalmente, retenção e tal. Mas o problema voltado à comunicação é muito sério. E aí você falou um pouco de chegar a essa comunicação, mas eu queria que você falasse um pouco melhor de como chega essa comunicação da forma correta para o perfil de pessoa, porque nós temos mais de 500 lojas e eu tenho em loja, internamente na empresa, perfis, gerações totalmente diferentes. Então, a comunicação que eu passo para mim, para minha geração e para as pessoas ali, está correta, está bem assertiva, mas para outra geração isso não chega da mesma forma. E aí eu queria entender como a IA, claro, tem poder de ajudar nisso, mas essa individualização, pensando mesmo em perfis de pessoas, de gerações, de como chegar a essa comunicação mais assertiva e clara. Bom, primeiro a comunicação tem que chegar na ponta. E nem isso acontece quando você é multiloja. E não preciso nem estar no interior de São Paulo, mesmo lojas em São Paulo, porque o tempo de sair alguma coisa da central e chegar no operador daquela loja existe, e a informação, quando já chega distorcida. Então, a primeira coisa é como você garante que você tem um sistema conectado e você define o que é importante comunicar em que momento. Tanto informações internas da empresa, relevantes, referentes à organização, RH, férias, treinamento, etc., quanto informações de promoções. E aí, imagina você hoje está vendo que naquele momento o teu concorrente naquele dia lançou uma promoção X e naquele momento tem um volume de pessoas na sua loja, você pode fazer uma promoção relâmpago, sabe, instantânea para aquela loja e não para todas as lojas. Então, poder trabalhar com os dados dessa forma em tempo real faz muita diferença. Então, a conexão da comunicação, ter todo mundo com o dispositivo na mão,
que possa conversar, e aqui a gente usa o Teams, né? Então eu entro, estou lá no Teams, e eu, como uma vendedora da loja da Carmen Stephens, que vocês saíram lá de Ibirapuera, muito mal, mas olha lá, tem que ir atrás do pessoal pelo online. Mas aí você vai... não vai mais na loja, então tem que ir na loja do outro shopping. Então, é isso que importa, né? O vendedor tem que estar lá na loja. Ele Cliente fiel sabe até quando sai, hein? Sai. Não, a dureza, o pessoal sai do shopping Ibirapuera, que é o shopping mais perto de casa. Eu sofro. Mas, então, para o funcionário, ele tem que saber, quando ele está lá na loja, ele recebe a informação. Essa é a primeira coisa. Quando você vai falar, criar extratos por grupos, né? Você pode personalizar, então você tem que conhecer a persona de diferentes grupos e aí você pode dirigir a comunicação. Aqui o Fernando comentou também que você pode, já tem, a IA, ela pode dar o tom de um texto. Então você fala, eu vou comunicar sobre as férias, que nós mudamos alguma política de férias da empresa, eu quero comunicar para todos os colaboradores, então eu vou comunicar para a geração X, Y e Z. E eu quero que você, IA, dê um tom distinto, um tom mais formal para a geração X, um tom mais relaxado para a geração Y e mais brincalhão na geração Z. Você precisa clusterizar os seus clientes. Isso, eu estou falando dos funcionários, né? Porque são os funcionários. Mas para os clientes também. Para os clientes também. A gente criou uma campanha da Campari nos Estados Unidos, campanha de marketing todinha feita automaticamente pelo Dynamics. Então tinha lá a base de clientes, aí a Campari queria fazer um evento em Nova York. Então juntar os bares, então ela tinha que falar quais bares que podem entrar, quem são os clientes que mais vendem Campari, não sei o quê, os que menos vendem que eu quero ativar. Então esses são os prospects de cliente, tudo aí dando para ele. Esses são os prospects que foram na campanha do ano passado. Legal, e como que eu quero... E aí montou a campanha, montou o desenho da campanha, montou o logo da campanha. Aí foi construir o texto, agora eu quero construir um texto convidando as pessoas e quero que dê um tom de aventura. E aí sai lá o tom de aventura. Então, você precisa fazer todo o estudo das diferentes personas, quer seja funcionário, se você quiser quiser detalhar a comunicação nesse nível, e do seu público externo. E fazendo isso, você pode pedir para a própria IA, olha, esse é o texto base, gere texto em diferentes formatos, em diferentes tons. Isso serve hoje para e-mail. A gente está no e-mail, no Outlook, você chama o Copilot tem que responder esse e-mail, responde para aquela pessoa dizendo que a pessoa saiu um interesse no produto meu, responde com uma oferta do produto num tom mais formal, num tom menos formal. Você pode responder para o meu chefe, pedir vou lá, responde para o chefe. Como que eu vou responder para o meu chefe? Dá o tom que você quer responder. Então, hoje a tecnologia também te permite isso. Começa conhecendo o seu público. Só um gancho aqui. Eu acho que a gente vem lançando produtos, por exemplo, o CRM 360, que foi 2 M&As que a gente fez, que foi a Zipper e a Giver. Não sei se vocês têm contratados lá, mas a gente consegue ter, quando a gente tem o CPD de dados, né, quando a gente consegue ter mais informação, isso vai facilitar cada vez mais o futuro, inclusive nós, em parceria com a Microsoft, de conseguir trabalhar a IA da maneira correta, não só para funcionários. Mas acho que a gente ganha o jogo quando a gente consegue mover o ponteiro. Eu sou cara venda, só penso em venda. Uma empresa é muito mais do que venda. Tem muita coisa aqui, eu só fico bitolado em venda, como eu faço vender mais. Acho que para cliente, isso é muito rico. E se a gente conhece não apenas o telefone, o cliente associado ao seu sistema, mas eu conheço o comportamento de consumo dele, de que tipos que ele compra, e com o CRM 360, que é um dos nossos produtos, que concorre com outros do mercado, de CRM mesmo, que a gente tem hoje, faz parte do nosso portfólio, ele deixa muito mais rico. Você já trabalha? Sim. Legal. Bom dia, parabéns pelo evento. Eu sou o Nixon Vilas Boas, sou um dos fundadores da Petland, uma rede de franquia de 160 lojas, e vocês falaram aí sobre o WhatsApp, sobre o e-mail. Eu queria entender qual é a conversão do SMS. Acho que essa é uma realidade que a gente ainda vive, né? A gente veio de parceria com a Giver, que agora é CRM Bônus, mas como que vocês veem aí SMS comparado ao e-mail, ao WhatsApp? Boa, ótima pergunta. Eu acho que o SMS ele é muito, muito bom para transacional. Dá o PIN aí, tanto faz se eu mandar um WhatsApp, se eu mandar uma ligação, se a pessoa está em loja, um PIN, ela tem uma interesse, quando ela baixa um aplicativo, quando ela está para liberar um TED e chega um PIN, seja por e-mail, seja por SMS, seja por WhatsApp, não é a mesma.
porque é transacional, ela vai ter interesse. Quando a gente fala de marketing, de você mandar para ela sem que ela estava esperando, existe uma diferença hoje nos nossos estudos de 8 vezes. 8 vezes a conversão. Então, se você manda um WhatsApp, em vez de mandar um e-mail, é 8 vezes mais propenso ao clique ou à chamada de atenção. E a gente, hoje em dia, o WhatsApp te permite... O WhatsApp ele é muito mais caro. O SMS hoje, o nosso CMV hoje de SMS, que a gente dispara pela Twilio ou pela Salesforce, a gente decidiu não ser um broker, mesmo a gente tendo quantidade para, é em torno de um CMV de uns 6 centavos de real. O WhatsApp, ele tem um CMV de 6 centavos de dólar. Então ele é 5 vezes mais caro, fora o imposto. Porque a Meta não tem, mesmo pedindo 1000 vezes para o nosso amigo Conrado, ele fala, não dá, não sou eu, é o pessoal de fora, que a gente tem que ainda fazer pagamento lá fora. Então isso vai um tributo de 38%. WhatsApp, uma loucura, né? Uma loucura. Eu hoje sou um dos maiores distribuidores de WhatsApp da Meta. E a gente tem até uma meta com ele, que eu fiz uma brincadeira no último painel, que se eu bater a meta, ele vai me levar para um jantar com o Zuckerberg. Eu estou esperando bater. Para mim, bater essa meta é mais importante do que tudo. Então, assim, o WhatsApp para marketing, ele é 8 vezes mais e ele te permite você conversar. O SMS é 6 centavos cada vez que você dispara. Você disparar, isso cabe 160 caracteres. O WhatsApp, ele te permite criar IA nele. Então, ele é muito mais rico. Você consegue conversar. Você consegue criar botões. Você consegue clicar quero, não quero, ir, não ir, e linkar. Então, tem muita coisa para fazer com o WhatsApp que eu acho que se paga. Aí você fala, não, mas a verba, o CMV, o desconto, franqueado. Por isso que a minha preocupação de criar um negócio que a sua base de dados pode ser interessante para a consultora local, para a concessionária legal, para o padeiro local. Se eu conseguir fazer com que o seu custo comigo que seja de 20 mil reais por mês, por exemplo, vá para 40 mil reais por mês com o WhatsApp. Mas se eu conseguir fazer te devolver 40 mil, uma vez que a BMW te devolva, que os outros te devolvam e saia de graça, eu consigo, sem preocupação, aumentar o meu faturamento contigo, mas fazer com que você tenha o melhor serviço possível sem pagar nada. É essa a nossa missão de futuro. Só agregando na questão da educação da massa, né, do B2C em si, eu entendo que as pessoas elas acabam acelerando a implementação, a adoção, quando elas percebem o benefício daquela tecnologia para ela, né? E aí eu lembro que a CRM, quando ela entrou no mercado, né, eu tendo um cadastro na loja, só dando o meu telefone, eu entendo o benefício daquilo ali para mim, né, que eu vou receber um bônus, né, de uma forma muito fácil, com pouco atrito. Quando você vai numa loja, até hoje, né, não é nem, você vai numa loja, você tem que passar o seu nome, CPF, data de nascimento, tudo aquilo ali é muito atrito. Então, já não quero. Agora, quando a pessoa fala, você quer botar o seu DDD, seu telefone aqui, para você receber um desconto, você quer. Né? E depois que você entende o ecossistema, você até pergunta, você não tem? Né? Porque você sabe o que é importante. Né? Então, a CRM já fez isso, já diminuiu esse atrito, e eu acho que o Education vai muito disso, né? A pessoa entender o benefício dela. Por que o Brasil usa muito WhatsApp? Porque tem um benefício. Né? Então, assim, eu acho que isso, você poder passar para o seu cliente final, que ele vai usar uma solução, não é uma burocracia a mais, não é um atrito a mais, é pelo contrário, eu estou reduzindo o atrito, isso é muito, muito legal e acelera, né, a adoção da massa. Obrigado. Qual a sua marca? Meu nome é Igor e eu sou da DataSide. Legal. Deixa o último. Oi, gente, bom dia. Sou a Camila Rossato, sou líder de varejo no Cubo Itaú. Queria perguntar uma tendência para o varejo dos próximos anos, que é o varejo de conteúdo. E falando especificamente de geração Z e geração alfa, né, que vai mudar um pouco talvez a jornada de compra, até a forma que elas se relacionam com as marcas. E você falou do dado no WhatsApp. E como será com essas pessoas, né? Daria para ter o dado via redes sociais? Você consegue entender esse comportamento e colocar dentro do CRM? Boa pergunta. Ele é possível. Obviamente, quando você fala de rede social, existe um circuito fechado que a Meta monopoliza e ela utiliza esses dados para ofertar propagandas dentro do circuito Meta. Não sei se já percebeu alguma vez que você falou, sei lá, nossa, é lindo o Bariloche. De repente, começa a aparecer anúncio em tudo que é lugar para você de Bariloche. Eles te escutam o dia inteiro, eles te vejam o que você está falando o dia inteiro e eles utilizam muito, talvez da Microsoft, para fazer essas propagandas. É mais fechado. E se torna cada vez mais caro, porque ele tem um monopólio disso. Como que a gente enxerga o potencial disso? Hoje a gente tem um dado muito rico, que eu sei se a pessoa foi no shopping, se você foi no shopping, eu sei quais marcas você comprou hoje. Porque hoje a gente tem um badge muito grande, a gente tem uma penetração de mercado muito grande.
eu não preciso fazer com que você baixe o meu aplicativo, porque o Instagram ele é muito forte, mas você tem que estar lá, por isso que o anúncio vai até você. A gente tem o potencial, hoje, de fazer esses anúncios para as marcas, com o WhatsApp da marca. Imagina para Carmen Stephens, que o cliente é do Ibirapuera, e que ele não compra X tempo porque a loja, que o franqueado fechou. Imagina se o cliente faz uma compra no Ibirapuera, na Marisa, e nesse momento a Marisa está disposta e está ok a monetizar a base, depois de 20 minutos que o cara saiu da loja, uma promoção da Carmen Stephens, dizendo, Tânia, a gente está com saudade de você, porque faz tempo que você não veio, a Marisa está te pontuando com R$50 na cara. A gente consegue utilizar o dado do ecossistema uma vez que todo mundo estiver de acordo. A Marisa de acordo, a Carmen Stephens de acordo, e o cliente de acordo em colocar sim, para passar sim nesse momento, a fala para o vendedor mais próximo da Carmen Stephens e conseguir fazer isso. Acho que esse é um potencial muito grande que a gente consegue fazer. E, dependendo se é geração alfa ou geração beta, como você vai se comunicar. Acho que o com quem é mais importante do que como. O como vai aumentar a conversão talvez de 8 vezes, como eu disse, do SMS para o WhatsApp. Mas o com quem, eu acho que a gente pode viabilizar muito. E é esse que eu estou trabalhando na minha ideia, na minha empresa. Eu acredito que não vou fazer isso em 3 meses, nem 6, mas talvez daqui a 1, 2 anos, onde eu quero chegar num horizonte de médio prazo é esse. Eu conseguir fazer com que todas as empresas do Brasil consigam, que nem o Google conseguiu fazer o retarget para site de tráfegos, eu quero fazer com que o varejo que tem dados monetize seus dados para pelo menos pagar a minha ferramenta de maneira de graça. Muito bom, muito bom. Bom, painel de altíssima qualidade aí, obrigado a todos. Foi um dos melhores que eu já vocês. fiz. Tá? Eu queria agradecer, Tânia. Foi um dos melhores painéis, foi o melhor seminário que eu já presenciei. Eu aprendi muito ouvindo você falar aqui. Adorei. Então, foi excelente. E acho que quem veio aqui teve um conteúdo muito rico. E tem muito... mais. Tem mais, eu tenho surpresas para nossa audiência. Deixa o seu telefone. É mais ou menos isso, tá? Então, eu queria dizer que a gente vai mandar para todo mundo que veio o estudo da McKinsey que o Gus falou, né, para vocês também poderem, enfim, consumir esse conteúdo. A gente não vai pedir o telefone, porque a gente já tem, mas a gente vai mandar para vocês um NPS para vocês avaliarem esse evento. Quem respondeu o NPS vai ganhar R$500 em Vale Bônus para poder conhecer a ferramenta, entender mais como funciona quem ainda não Quem conhece. ainda não está no Vale Bônus como supplier, esteja, porque Exato. a gente consegue reconhecer se ele já é seu cliente ou não e levar um CAC LTV mais barato que Google e Facebook. Faz no meu merchan aqui. Exato. Pode, faça o merchan. E olha, eu nunca vou ser um vendedor tão bom quanto o Alê, mas eu vou fazer a minha parte aqui só dizendo que, assim, é óbvio que a gente é parcial, né? A gente está aqui representando a CRM Bônus junto com a Microsoft, mas fica cada vez mais claro, enfim, a qualidade desse painel fica cada vez mais claro para mim, o poder que a gente tem, né, de parceria com vocês. Então, a Microsoft é quem a gente escolheu para ser o nosso copiloto em todo o nosso desenvolvimento de AI. A gente poderia fazer isso sozinho dentro de casa, contratar uma porrada de dev, fazer a nossa própria linguagem neural, poderia, mas assim, a gente escolhe o parceiro correto, que vai ajudar a gente, né? Tem uma frase do Bezos que ele fala assim, foca no que faz a sua cerveja ficar melhor, né? Então, assim, o que você precisa fazer de bom, ninguém vai substituir para você o que está no core do seu negócio, mas tudo que não for ali no core mesmo, acha o parceiro certo para fazer, né? E aqui, assim, em termos de relacionamento com o cliente de vocês, crescimento, contem com a gente, assim, para que nós possamos ser para vocês o que a Microsoft é para a gente, né? Contem para que a CRM seja o copiloto de vocês. A gente está desenvolvendo muitas coisas para o futuro. Às vezes existe um custo de mudança. Eu tenho CRM e tal, eu não quero mudar para tal. A gente tem muito valor em vocês concentrarem as informações de transações com vocês, com a gente, por conta de tudo que vem acontecendo. Quanto antes, é óbvio que é uma escolha sempre de vocês, enfim, envolve outras coisas, mas quanto mais profundidade de dado a gente tiver junto com vocês, melhor a gente vai conseguir ajudar vocês de forma exponencial a crescerem de forma cada vez mais inteligente. Então, contem com a gente. Nosso time comercial do CS, tem bastante gente aqui, comigo, com o Gus, com o Alê, sempre. E, de novo, agradecer aos nossos painelistas, a Tânia, toda a equipe da Microsoft por receberem a gente. Respondam o NPS aí, que é importante para nós, e aproveitem os R$500 de Vale Bônus. Tá bom? A gente vai ficar aqui ainda no coffee para quem quiser conversar mais um pouquinho. E muito, muito obrigado mesmo. Prazer enorme. Obrigada, gente.